Muito bom dia. Os meus cumprimentos de boas-vindas à comunidade aqui presente e a todos os oradores que nos vão presentear com os seus trabalhos na Convenção. A internacionalização da Convenção oferece a oportunidade de conhecer experiências globais. Torres Vedras, bem localizada na região oeste de Portugal, uma região identitária de valores, com mais este evento, torna-se uma referência nacional e mundial no movimento cooperativo. Devo confessar, também, I have a dream. E que esse sonho faça com que Torres Vedras possa estar para Portugal como Mondragón está para a Espanha, onde um aglomerado das 236 empresas cooperativas constitui o 7º maior grupo económico espanhol. Para tanto, importa politicamente desenvolver esforços para atrair cooperativas, talvez para um parque industrial. Este é o meu desejo, este é o meu propósito. Abrir uma convenção implica regras protocolares. Desde logo, e apesar de ainda não estar presente, agradecer a presença do Sr. Presidente Ramalho Iandes. O exemplo dele é único. Mas hoje também queremos distinguir o Padre Vítor Melícias e o Presidente Emérito António José dos Santos. A vida do Padre Vítor Melícias, como evangelizador da denominada economia social, e do Presidente Emérito António José dos Santos, como dinamizador da componente social da economia, são exemplos distintos e distintivos. Em nome destes dois ilustres homens de Torres Vedras, vamos ter a oportunidade de premiar personagens, empresas que se distinguiram em 2023 pelas suas obras a favor do humanismo. Conseguimos, neste centro social e paroquial de Torres Vedras, reunir amigos de diferentes formações, geografias, saberes e teres. Sejam empresários, sejam membros de cooperativas, sejam pessoas das nossas comunidades, fornecedores de uns, clientes de outros, enfim. Todos aqui viemos como pessoas de bem. Conseguimos, nesta bela terra, agregar muita gente. Muitas empresas, muitos empreendedores e muita vontade de aprender e apreender. Sim, aprender a fazer bem e o bem. Na pessoa da nossa querida Presidente da Câmara, Engenheira Laura Rodrigues, damos por cumprido o protocolo de agradecimentos e de boas-vindas. Este ano, a Real Academia das Ciências da Suécia laureou Acemoglu, Johnson e Robinson com o Prémio Nobel 2024 da Economia. Estes três economistas explicam que as qualidades das instituições contribuem para o progresso das comunidades e, consequentemente, das nações. A Real Academia de Ciências da Suécia destacou que os laureados propõem novas estratégias para compreender a desigualdade. Que o mundo é extremamente desigual não é de novidade para ninguém. Mas como é que essa desigualdade se distribui na sociedade e o que isso significa para traçarmos melhores estratégias de distribuição de rendimentos e redução da pobreza? A Fundação Nobel reconheceu que o tema não é novo, mas que os laureados apresentaram novas e convincentes evidências que explicam esta disparidade, observando que sociedades com princípio de direito fracos e instituições que exploram a população não conseguem gerar crescimento nem melhorias. A introdução de instituições inclusivas gera benefícios a longo prazo para todos, enquanto as instituições extrativas proporcionam ganhos a curto prazo apenas para aqueles que estão no poder, refere a Fundação Nobel. A Caixa Agrícola de Torres Vedras é um banco de teor cooperativo, é uma instituição financeira inclusiva, com sede nesta cidade e tem o Banco de Portugal como seu supervisor e garante do cumprimento dos princípios de direito. A professora Clara Raposo, vice-governadora do Banco de Portugal, honra-nos com a sua presença e enriquece-nos com a difusão do seu saber. Ancorados nas suas excelentes intervenções, convidamos a senhora vice-governadora a abrir os trabalhos desta convenção com o tema da proporcionalidade. A proporcionalidade sugere que cada um conhece o seu papel na natureza, ou seja, o lugar das coisas.
Contudo, a simplicidade do conceito abriga uma complexa míria de deveres e direitos, e é sob a sua batuta que vamos desenvolver os trabalhos desta Convenção. É sob a leitura das suas palavras que vamos escrever as linhas que queremos desenvolver o modus operandi das nossas atividades como banco de proximidade. A Maria Flock Anlander, membro do Conselho de Administração da HB, Global Alliance of Banking of Values, veio relatar-nos a sua experiência na banca de valores e da sua network como suporte de sustentabilidade. Na realidade, a banca de proximidade sempre foi uma banca sustentável. Na realidade, a banca de proximidade defende princípios de sustentabilidade, ou seja, é solidária com as comunidades e o que as sustenta, ambiente e recursos naturais. É uma instituição por natureza inclusiva. O Goran Djeras, da Croácia, tem desenvolvido competências na banca social e colaborativa com suporte nas comunidades. É um dos promotores da European Ethical Bank Project, o que é um banco teorético. Sabemos que a ética é a área da filosofia que estuda os princípios que orientam as ações humanas. Quais são as suas fronteiras? Temos então aqui que recordar a dicotomia entre rentabilidade e responsabilidade, ou seja, entre origens e comprometimento. A proximidade permite conhecer as origens e otimizar o empenho, o comprometimento. Isto é, aquilo que hoje se chama de economia circular. Em 1985, a CIBS lança um serviço verdadeiramente revolucionário e transformador para a época. O primeiro grande motor da inovação e digitalização em Portugal, que viria a tornar-se um sistema incontornável ao serviço dos portugueses. O seu mérito tem contribuído para a sua internacionalização. Pedro Miranda, diretor-geral da CIBS Processos, uma multinacional de sucesso que nasceu de bancos em rede, num contexto em que foi possível promover um projeto comum no sistema financeiro. Como vemos, a cooperação tem muitos nomes e caminhos. Logo de seguida, vamos ter a oportunidade de homenagear a nossa história. Somos o que somos porque e queremos ser. Na senda do respeito que herdamos, mas que também queremos promover, o Banco com sede em Torres Vedras instituiu os prémios Padre Vítor Melícias, com foco na economia social, e o prémio António José dos Santos, à luz do cooperativismo de crédito. O Sicredi, o Raiffeisen, o Mondragon tiveram como fundadores uma constante. No primeiro caso, o padre Theodor Amstad. No segundo, o padre Friedrich Raiffeisen. No terceiro, o padre José Maria. E aqui nós temos o nosso padre Vítor Melícias na nossa economia social. Também nós não estamos sem padre. O nosso objetivo é o de valorizar o movimento cooperativo, em particular o cooperativismo de crédito, o trabalho com as nossas comunidades, o apoio a quem mais necessita. Após o almoço, no átrio do Centro Social, da responsabilidade dos nossos cooperantes, Júlio e Casimira Lopes, teremos a bonita reflexão do professor Rodrigo Sobral Cunha sobre o princípio da cooperação na formação, felicidade e futuro das nações. Reparemos no pormenor das nações, justaposto à noção de Estado, mais uma vez, o que nos une. Quando a proximidade é uma mais-valia, porque assim o queremos, ela assume uma enorme mais-valia comparativa. José Luís Tejon vai apresentar-nos os conteúdos transformadores que impulsionam o desenvolvimento pessoal e profissional, motivando a mudança e a aprendizagem contínua. Jean-Louis Bancel, presidente do honorário do Crédit Coopérative e chairman da Fundação de Crédit Coopérative, é um respeitado gestor e dinamizador do movimento cooperativo de teor financeiro global. Vale a pena recordar que o Jean-Louis acompanhou 4 importantes etapas. A primeira, anterior à crise financeira de 2008, em que se diabolizava o modelo cooperativo. A segunda, que foi o pedido de socorro de muitos bancos de teor acionista. O terceiro, que foi o impacto da chuva de dinheiro e da remuneração negativa dos juros
relativos à poupança que caracterizou a década de 2012-2022. E, por último, a emergência das Big Tech, com quantidades enormes de dados dos consumidores trabalhados com o apoio da inteligência artificial. O que distinguiu estas etapas? O que aprendemos com elas? A capacidade de aproveitar as experiências e as motivações do Zé Luís Tejon, assim como do Jean-Louis Bancel, no desenvolvimento do movimento cooperativo português, são uma enorme oportunidade. Aqui e agora quero recordar Edgar Morin. Com 103 anos, veio a Lisboa o ano passado, cidade que transporta no seu coração, falar sobre o Atlântico, a nova carta do humanismo. Quero deixar aqui uma mensagem de carinho de Edgar Morin para todos. Ontem estivemos à conversa com ele, porque todos estão no seu coração. Muito obrigado, Edgar Morin. Thomas Eck-Schmidt, CEO e cofundador do CB Journey, é um dos cofundadores do movimento Capitalismo Consciente no Brasil. É destaque na geração de conhecimento. O seu livro, do Capitalismo Consciente, publicado pela Harvard Business Press em 2018, é uma importante referência. Luís Branco, meu querido amigo, que em boa hora resolveu viver uma parte significativa do ano em Cascais, terra linda e cativante, também com uma grande comunidade brasileira aqui presente, francesa e agora também norte-americana, vai nos apresentar o Global Innovation de 2025. A inteligência artificial é um tema que a todos desperta. O conceito é perturbador. O relatório Global Financial Stability Report do FMI do passado mês de outubro aponta para 7 vulnerabilidades que estão a marcar a conjuntura mundial e que podem ter impactos negativos de médio prazo, caso se agravem. O relatório coloca à cabeça a contradição gritante entre os riscos políticos crescentes e a incerteza, por um lado, e o otimismo dos investidores nos mercados financeiros, por outro. A que se junta as valorizações excessivas em setores como o tecnológico e em várias bolsas de ações, o disparo da dívida mundial para perto de 330% do PIB no final do primeiro semestre deste ano, a falta de transparência sobre o verdadeiro grau da alavancagem do setor financeiro sombra, as entidades não bancárias, o emagrecimento sincronizado dos balanços dos bancos centrais, o entrelaçamento entre o mercado de criptomoedas e o sistema financeiro e as crises na China. O relatório dá um particular ênfase aos ciberataques e aos incidentes com a inteligência artificial. A inteligência artificial generativa pode ser usada por maus atores para manipular mercados e realizar ciberataques. Os ciberataques têm vindo a aumentar nos últimos anos, tendo a percentagem de ataques a entidades do setor financeiro e segurador mais que duplicado na última década. Os cibercriminosos podem produzir deepfakes, manipular áudios e vídeos para se passar por indivíduos-chave do setor financeiro ou espalhar outra desinformação. Os crescentes ataques cibernéticos representam uma ameaça aguda à estabilidade macrofinanceira. Na última década, a inteligência artificial foi a grande novidade tecnológica. Em 1994, Bill Gates disse que os bancos são dinossauros. Passados 30 anos, aqui estamos para ver. Nada substituiu a confiança, a proximidade, aquilo que a sociologia designa capital social ou capital cívico, aquilo que um olhar consegue e sabe transmitir. Os bancos cooperativos constituem uma resposta às fintech, dado que conseguem, em parte, replicar o modelo destas, mas eles não são capazes de nos imitar. Os bancos cooperativos combatem em Portugal as decisões de crédito feitas noutros países. Relembre-se que 70% da operação bancária em Portugal, superior a 500 mil euros, é decidida em Espanha. Os bancos cooperativos, em base individual, não têm risco sistémico. São facilmente auditáveis, têm uma estrutura simplificada de balanço e são sindicados pelos melhores auditores, os associados, que no nosso caso são funcionários, fornecedores, sócios e clientes.
têm uma inexpressiva taxa de reclamações. Estes bancos prosseguem a sustentabilidade, a inclusão e o desenvolvimento e têm escala adequada à sua essência, à sua natureza. Além da escala, têm escada para os valores da ética, da governança e do desenvolvimento humano local. Sabem também o que as populações consomem e o que os solos produzem. O seu modelo de negócio é secular e a sua atualidade só termina quando tudo o que é humano deixa de ter interesse. O encerramento. O Carlos Filhais é um dos cientistas e divulgadores de ciência mais conhecidos no mundo, pois é este querido amigo que hoje termina o ciclo de apresentações e debates do conhecimento. O encerramento da convenção cabe à Presidente do município de Torres Vedras, professora Laura Rodrigues. Teremos ainda a apresentação do livro Business Warfare, do professor Paulo Cardoso do Amaral, que relaciona as decisões estratégicas militares com as empresariais, além da exposição do nosso querido pintor Luís Vieira Batista no átrio deste centro social. E cabe à Bia Cabos cantar Portugal e, naturalmente, o hino da nossa Caixa Agrícola. Temos, pois, um longo e profundo programa e faço votos que todos o desfrutem. Agora, como keynote speaker, a senhora professora Clara Raposo, vice-governadora do Banco de Portugal. Muito obrigado.